Fala, meu aluno, amigão, estamos trabalhando agora com qual parte da nossa matéria? Finalmente aprendendo a modelar equações que aparecem aqui pra gente a partir de uma interpretação de texto que a sua provinha vai colocar para você. E a primeira forma que a gente vai aprender a fazer essa modelagem de equações, modelagem de fórmulas é quando envolve as relações de proporcionalidade. Então a gente vai ter o seguinte, aqui eu tenho três grandezas quaisquer, três medidas que eu estou chamando de A, de B e de C. O meu objetivo é escrever a grandeza A em termos de B e C. E a única coisa que eu sei é que essas grandezas elas são proporcionais. E elas vão estar se relacionando de formas diferentes. Perceba que aqui que eu escrevi para você, ó, no primeiro caso, que A e B são o quê? Eu vou até destacar aqui para você de vermelho. Que A e B são grandezas diretamente proporcionais, diferente das grandezas A e C, porque essas grandezas elas são o quê? Inversamente proporcionais. E como é que a gente vai fazer esse tipo de montagem? Quando ele coloca que as nossas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, lembrando que a gente está escrevendo sempre a grandeza que eu quero em termos da outra. Perceba que o A, que é o camarada que eu estou querendo encontrar e isolar na fórmula, ela vai ser escrita em termos das outras grandezas. Como é que a gente faz então para escrever essa fórmula? Sempre que eu tiver grandezas diretamente proporcionais, o segundo camarada ele sempre vai ficar no numerador da fração. Agora, se eu tiver grandezas inversamente proporcionais, o segundo camarada vai ficar no denominador da fração, que foi o que aconteceu aqui. Como A e B são diretamente proporcionais, olha o B no numerador. Agora, como A e C são inversamente proporcionais, olha o segundo camarada no denominador. E você vai fazendo isso com todas as grandezas. Por exemplo, suponha que eu ainda tenha mais uma grandeza D que seja diretamente proporcional. Também vem para o numerador e multiplicando. Então você teria aqui vezes um D. Pedrinho, se eu tivesse uma quinta grandeza que fosse inversamente proporcional, essa quinta grandeza E iria para o denominador e multiplicando. Beleza? Então é assim que você faz a construção desses camaradas. Só lembrando que toda essa proporcionalidade, ela vai ser baseada com o quê? Com uma constante de proporcionalidade que eu estou chamando de K. Ou seja, você vai ter que multiplicar esses camaradas aqui por um valor K que a gente chama de constante de proporcionalidade. E isso aqui acontece, por exemplo, para você encontrar algumas fórmulas de física. Por exemplo, existe uma fórmula de física que a gente relaciona resistência em um fio, onde essa resistência no fio depende do seu comprimento e depende da sua área, da sua secção transversal. Então você tem um fio aqui qualquer, isso daqui é um fio, e a nossa ideia é relacionar a resistência nesse fio. Isso daqui é um fio, tudo bem? Aqui está. O que seria a nossa área A é isso daqui, ó. Esse camarada que eu pintei de vermelho equivale à nossa área A. O que seria o L é o comprimento desse fio. Olha aqui, ó, isso aqui que é o L. Pronto. Esse daqui que representa o nosso L. E a resistência nesse fio, a resistência que a gente vai ter aqui dentro desse fio, depende do comprimento dele, depende da área também que a gente tem nesse fio, do que a gente chama de secção transversal, de corte transversal desse fio. Ou seja, amigão, significa uma coisa, a galera de física fala pra gente que quanto maior o comprimento desse fio, maior será a sua resistência. Mas espera aí, se quanto maior o comprimento, maior a resistência, significa então que essas duas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Bacana isso? Opa, então significa uma coisa, que a minha resistência R, ela é diretamente proporcional à grandeza L, então significa que esse L vai ficar onde? No numerador.
Agora, o que a gente vai ter no denominador? A gente vai ter o seguinte, porque essa resistência também se relaciona com a área. Mas, Pedrinho, qual que é a relação que a gente vai ter da resistência com a área? A gente vai ter o seguinte, amigão, que quanto maior a área desse fio, quanto maior essa secção transversal, menor é a sua resistência. Pera aí, quanto maior a área, menor a resistência, o que significa isso aqui então? Significa que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Por causa disso, a área vai ficar onde? No denominador. Agora, o que está faltando para a gente completar a nossa fórmula? Está faltando a nossa constante de proporcionalidade, que nesse caso vai ser representada pela letra grega ρ, que representa a resistividade, o tipo de material desse fio que aparece para a gente. Por exemplo, se for um fio de cobre, se for ouro, qualquer tipo de fio vai estar sendo representado por essa constante de proporcionalidade. E essa daqui é a nossa formulinha de cálculo da resistência no fio. Só lembrando uma coisa, você, no caso, na hora de responder as questões de matemática, você não precisa decorar essas coisas. A questão ela sempre vai informar para você, eu disse sempre vai informar para você na hora de fazer essas montagens de fórmulas quem é diretamente, quem é inversamente proporcional. Então, na sua prova, ele vai falar que o comprimento é diretamente proporcional à resistência, ou seja, significa que quando você aumenta o comprimento, você está aumentando a resistência também. E também na prova vai falar para você que a área é inversamente proporcional à resistência, você não precisa decorar. Sendo inversamente proporcional, significa que à medida que esse daqui aumenta, o que vai acontecer com o último? Vai diminuir, porque são inversamente proporcionais. Tranquilo isso? E aqui a gente vai ter o nosso ρ representando o quê? A nossa constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. Proporcionalidade. Beleza? Sendo o que a gente chama de material, a resistividade elétrica desse tipo de material que está aparecendo para a gente. Ficou claro, amigão? Então isso daqui é como se trata, principalmente dentro de questões do Enem, aparece sempre alguma coisa semelhante a isso daqui que eu estou tratando com você. Não é difícil na hora de resolver, você está vendo que é muito tranquilo, mas Pedrinho, é tranquilo, não é difícil, não é difícil. Porque lembre-se que eu falei para você que você não precisa decorar quem é diretamente e quem é inversamente proporcional. Nas próprias questões ele fala para você se a grandeza é diretamente ou se a grandeza é inversamente proporcional. Falou que é diretamente, está aqui em cima. Falou que é inversamente, está aqui embaixo. Lembrando que se tiver mais grandezas, você vai efetuando a multiplicação. E não se esqueça de colocar a constante de proporcionalidade, que ele também vai falar para você quem é essa constante. Ficou claro, amigão? Então, amigo, fechamos essa aula por aqui e a gente vai aprender a modelar mais equações à medida que a gente for tendo mais aulinha, tranquilo? Então, um forte abraço e bons estudos para você. Valeu!